Olá! A seguir, nós iremos mostrar o rito de posse dos senadores. A posse é um ato público, o momento em que o senador assume o seu mandato. Após eleitos, os novos senadores tomam posse em uma reunião preparatória no início da legislatura, que acontece no dia 1º de fevereiro. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Assim, prometo. Com essas palavras, o senador é investido no seu mandato. Se houver mais de um senador tomando posse na mesma ocasião, apenas um deles pronunciará o compromisso e os demais repetirão "assim prometo". Pelo povo brasileiro, assim o prometo. Para assumir tão importante cargo, é preciso cumprir algumas formalidades antes de tomar posse. O senador precisa apresentar à mesa do Senado o diploma expedido pela Justiça Eleitoral para publicação no Diário do Senado. O senador tem que tomar posse até 90 dias depois do início dos trabalhos legislativos ordinários. Se ele for eleito durante a sessão legislativa, o prazo começa a contar a partir da diplomação. Além dos 90 dias, o senador ainda pode pedir uma prorrogação por mais 30 dias. Caso não tome posse nem peça prorrogação do prazo, é como se o senador eleito renunciasse ao mandato. Neste caso, é feita a convocação do primeiro suplente. As outras hipóteses em que o suplente é convocado são a de falecimento e a de perda de mandato do titular em caso de julgamento pelo próprio Senado por falta de decoro parlamentar. Há ainda caso de perda de mandato por determinação da Justiça Eleitoral. Um senador ou um suplente de senador pode tomar posse em uma sessão deliberativa ou em uma sessão não deliberativa. Se o Congresso estiver em recesso, o senador eleito no ano anterior ocupará a sua cadeira em uma cerimônia no gabinete do presidente do Senado. Quando ocorre um pedido de afastamento de senador por motivos pessoais ou para assumir cargo no Executivo, o suplente assume a vaga. O senador pode pedir afastamento para exercer os cargos de ministro de Estado, de governador de território, de secretário de Estado, do Distrito Federal e de Território, assim como secretário de Prefeitura de Capital. Há ainda a possibilidade de afastamento para assumir o cargo de chefe de missão diplomática temporária. Em todos esses casos, o suplente assume no lugar do titular. O suplente de senador também assume o exercício do mandato quando o titular do cargo solicita licença para tratamento de saúde por 121 dias ou mais, ou se pedir licença para tratar de interesse particular também por 121 dias ou mais. Nesse último caso, esse prazo não pode ocorrer na mesma sessão legislativa. Há também situações em que o segundo suplente assume a vaga. A finalidade da existência de dois suplentes é justamente porque o mandato do senador é longo, né? Os senadores têm 8 anos de mandato, e para evitar que o cargo fique vago, né? Pode ocorrer do titular ser nomeado ministro de Estado, ou ter que se licenciar, e o seu primeiro suplente ter alguma forma de impedimento, né? Ou até eventualmente já ter falecido, e com isso o cargo ficaria vago. Então a Constituição prevê, para evitar isso, que haja 2 suplentes para cada senador. Os suplentes são em ordem, ao primeiro e o segundo suplente, e o segundo suplente assim assumirá no impedimento do titular e do primeiro suplente. No caso do retorno do titular ou do primeiro suplente, o segundo suplente dá a vaga para aquele que retornar nessa ordem. Então, a ideia é que nunca fique vago a posição de senador, uma vez que todos os estados têm uma representação idêntica no Congresso Nacional. Se nós tivermos algum estado com a representação menor do que os outros, isso afetaria o próprio equilíbrio da federação.